na Ásia Menor, atualmente sul da Turquia. Foi educado em Jerusalém aos pés de um grande teólogo com o nome de Gamaliel, Atos 22 e 3 e Atos 26, versículo 4 ao 5. E de perseguidor dos cristãos, Paulo passou a ser pregador do Evangelho e a partir da sua conversão. E Paulo também nós podemos observar que Paulo tinha um propósito. E qual era o propósito de Paulo? Paulo tinha o propósito de alcançar a coroa da justiça. E por isso ele foi fiel até a morte. O propósito de Paulo era alcançar a coroa da justiça. Só que para Paulo alcançar o seu propósito, ele teve que ser fiel. Para Paulo alcançar a coroa da justiça, ele teve que ser fiel a Deus. E o que é ser fiel? O dicionário de português vai determinar fiel como digno de fé, leal, honrado, que não falha, seguro, verídico, pontual e exato. Fiel na Bíblia Sagrada, Jesus nos ensina que ser fiel é aquele que se mantém firme na fé. Então, Deus nos manter sendo fiel a Deus. Ou seja, essa perseverança é impossível a salvação. Aleluia. Mateus 24 e 3 vai dizer assim: mas aquele que persevera até o fim será salvo. Então, para a gente alcançar o nosso propósito, requer que a gente seja fiel a Deus, como Paulo foi. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 7, versículo 8, Paulo diz assim: combati com combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele foi fiel e com isso ele conseguiu alcançar o seu propósito. Deus, irmãos, ele é fiel para cumprir o que ele disse às nossas vidas. Números capítulo 23, versículo 9 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lamentações capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 vai dizer assim: lembre que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus disse assim: porque em verdade eu vos digo que tudo, até que passe o céu e a terra, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, e que tudo seja cumprido. Jesus disse assim: olha, pode passar o céu, pode passar a terra, mas nem um jota ou um tio se omitirá da minha palavra. Aleluia. Tudo que ele falou vai ser cumprido. Aleluia. Quando Jesus falou assim, jota, ele estava se referindo a Mateus, por ser um evangelho que foi escrito em 2 idiomas, foi escrito tanto no hebraico quanto no grego. No hebraico não existe a letra J. Jesus estava se referindo a uma letra com o nome de Yod. É a menor letra do alfabeto hebraico. Jesus estava querendo dizer assim: que tudo que ele falou, até a menor letra de cada palavra, tudo que ele falou, a menor palavra vai se cumprir. Tudo que ele falou na sua palavra irá se cumprir, porque ele é fiel. Aconteça o que acontecer, irmão, Jesus, ele é fiel. Aconteça o que acontecer, ele continua sendo fiel. Paulo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer assim, no versículo 12 e 13: se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele pode ser falso, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Ou seja, se a gente errar, falhar, Jesus, Deus continua sendo quem ele é, continua sendo fiel, continua sendo Deus. Aleluia. Paulo diz assim que se na carta de Timóteo diz que temos que ser fiel, não negar a Jesus, mas Jesus ele não misericordioso, que aconteça o que acontecer, ele é fiel, ele continua sendo Deus. E para alcançar o nosso propósito, é que sejamos fiéis a Deus, é que a gente guarde a nossa fé, ser corajoso para não abrir mão dos nossos princípios, ser corajoso para dizer não a estímulos de ilusão, ser corajoso para dizer não ao pecado, ser corajoso para dizer não às amizades que nos afastam de Deus, ser fiel. Amar a Deus acima de tudo, amar a igreja e ser fiel todos os dias de nossas vidas, porque a recompensa, o galardão vem do alto, e sendo fiel a Deus, a gente vai alcançar não só os nossos propósitos espirituais e propósitos materiais, mas também iremos alcançar a coroa da vida eterna. Se nós formos fiéis a Deus, a gente vai morar verdadeiro de rua de ouro ou de cristal, mas para isso requer fidelidade a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Partir daqui para o próximo personagem, Jesus.
com o propósito de nos salvar da condenação do pecado. O nosso Senhor, o mais valente, o capitão da nossa salvação, enfrentou o suplício da cruz até o fim. Jesus é a forma grega do termo hebraico Josué, que significa Yahvé, ou seja, o Senhor salva. Sem dúvida, o nome de Josué era bem popular nos dias de Jesus, e por isso explica o uso ocasional da expressão Jesus de Nazaré, para diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Mateus capítulo 26, versículo 71 vai se referir a Jesus como Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é a figura principal dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, as mensagens do Novo Testamento são mensagens cristocêntricas, onde Cristo é o centro. E quando a gente vai estudar o Novo Testamento, observamos que Jesus representa o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. Ou seja, Jesus representa as profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento delas no Novo Testamento. Um exemplo disso é quando os pastores de Belém chegaram, aliás, os 3 reis magos chegaram no palácio e elas perguntaram onde já nascido o rei dos judeus. Aí chega um escrito e diz assim: não, ele não vai nascer aqui não. A escritura está dizendo que ele vai nascer em Belém. Ou seja, Miqueias, no capítulo 5, vai dizer que Belém é a cidade a qual iria nascer Jesus. Ou seja, foi profetizado que Jesus ia nascer em Belém no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 2, é cumprido o que foi profetizado. Aleluia. Jesus recebe vários nomes, como Emanuel, Messias, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, vai falar das altas intitulações de Jesus. Versículo 13 de Apocalipse 22 vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. São algumas auto-titulações que Jesus dá a si mesmo. Eu estou aqui com um texto recente de 1511, um texto da Bíblia no original, as expressões que foram usadas no original, apesar da gente pensar que a Bíblia foi escrita em português, mas pelo contrário, ela foi escrita em Antigo Testamento em hebraico e alguns deles em aramaico, e o Novo Testamento, além do livro de Mateus, que foi escrito em grego e hebraico, o restante foi escrito tudo em hebraico. E esse texto aqui recebe o original do grego, esse mesmo versículo que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. No original vai dizer assim: ego emi, do Alfa cai do Ômega, arte caiteros, o protós, caios cartos. Esta palavra ego emi, traduzido, significa eu sou. Foi uma auto-intitulação que Jesus usou em Apocalipse. Este ego é como se fosse, na verdade, a palavra ego. A gente usa no dia de hoje como uma palavra para se referir a um egoísmo, uma pessoa egoísta, entretanto, no sentido pejorativo. Mas no grego, a palavra ego, ela significa assim: a pessoa que serve de referência moral para as demais pessoas. E a única pessoa que serve de referência moral para as demais pessoas é Jesus Cristo. É a única pessoa que serve de referência para a gente. Aleluia. Capítulo 2, versículo 2, vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nele encontramos inspiração para ser corajosos. Em Jesus a gente encontra inspiração para a gente criar coragem, para a gente ser corajoso. Portanto, quando ele diz assim: ego, ele está querendo dizer: olhe para mim, eu sou a sua referência. Olhe para mim, eu sou o seu modelo. Pois ele teve coragem e enfrentou todo o sofrimento até a morte de cruz, para que hoje eu e você estivesse aqui. Jesus, ele foi corajoso para enfrentar todo esse sofrimento por amor de mim e por amor de você. Aleluia. A próxima auto-intitulação de Jesus é Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Alfa é o principal líder de uma prole ou uma família. Se a prole
tem o líder alfa, ela sabe que não vai faltar proteção. Ela sabe que o líder alfa da família garante a proteção para toda a família. Ela sabe que ele se importa com a segurança, ele entra na frente e defende a família. E o líder alfa da igreja é Jesus. Jesus é o líder alfa, porque ele defende a sua igreja, ele nos garante a sua proteção. No Salmo 121, verso 4, por dentro vai dizer assim: este não prosperegará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, se Jesus nos garante a sua proteção, se Ele nos garante a nossa entrada e a nossa saída, se Ele nos garante que nada, nem o sol, o sol de dia não molestará, nem a lua de noite, então não resta motivos para a gente sermos covardes, só não resta motivos para a gente sermos corajosos, porque Jesus está conosco, Jesus está conosco todo dia, lado a lado, para com a gente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Também a palavra alfa representa a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. E se você for olhar e for pesquisar, a letra Aleph, ela tem o formato da cabeça de um touro. Aleph significa literalmente touro. E Jesus, ele representa uma espécie de touro. Apocalipse capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim: o primeiro aparentava um leão, e o segundo era semelhante a um touro. Ou seja, os 4 evangelhos são representados por 4 animais: Mateus, leão, Marcos, o touro. E quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, os acampamentos de Israel em volta do tabernáculo, na frente estava o acampamento de Judá, com Zebulun e Issacar, e este acampamento tinha uma bandeira, e o símbolo desta bandeira era um leão desenhado na frente, ou seja, era um acampamento que tinha uma bandeira e o seu símbolo era um leão. Na frente do tabernáculo, e esse acampamento com a bandeira e o símbolo do leão. Já na parte de trás do tabernáculo estava o acampamento de Efraim, com Manassés e Benjamim. E também tinha uma bandeira. E o símbolo da bandeira era o touro. O símbolo da bandeira era o touro. Ou seja, na frente ele é o leão da tribo de Judá, mas na retaguarda ele é o alfa, ele é uma espécie de touro. O touro representa força, poder e coragem. Então, pode ficar tranquilo, porque na tua frente vai o leão da tribo de Judá, e na tua retaguarda vai o alfa. Ninguém vai te pegar de surpresa, ninguém vai te pegar despreparado, não tenha medo, tenha coragem, porque o alfa é contigo. Então não precisa ter medo, se Jesus está contigo, te guardando na frente, te guardando pela tua retaguarda, não tem como você ser pego de surpresa. E Jesus vai estar contigo para te dar a vitória. Por isso, tenha coragem, quando nos chegue em frente, lutando, caminhando, aleluia. A última e a auto-intitulação de Jesus é Ômega. Ômega, ele é a última do alfabeto grego. É a última letra do alfabeto grego. E a palavra ômega, ela também exprime o sentido de grande, de alguma coisa grande. Se a gente for fazer uma divisão, ômega, ou artigo definido nominativo masculino, e mega, se a gente for olhar, é algo que significa grande, por exemplo, uma mega operação, uma mega liquidação. E se a gente for juntar o ou mega, ômega, vai dizer assim, ômega, vai significar o grande. Então, Jesus é grande para nos livrar de todo mal, para estar conosco em qualquer batalha. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A palavra ômega também significa o momento ou o ponto em que se interrompe um fenômeno ou um período de uma ação, fim, término ou termo. Ou seja, ômega é um momento em que se é interrompido. E que tipo de momento? Muitas vezes a gente passa momentos como quando estamos com medo, quando queremos nos esconder na caverna, quando queremos fugir da luta. A gente passa muitas vezes por momentos assim, mas Jesus, ele vem e interrompe esse momento de medo em nossas vidas. Ele vem e interrompe esse momento em que a gente quer se esconder. Ele vem e nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. Josué capítulo 1, versículo 9 vai dizer assim: não te mandei eu, então esforça-te. Tem bom ânimo, não pare nem desmande, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Senhor, não precisamos, em momento algum, termos medo, pois Jesus, Ele está ao nosso lado, ombro a ombro, lado a lado, para nos dar coragem, para dizer: continua mais um pouco, vai mais um pouco, vai em frente, e que possamos nos inspirar em Jesus, pois Jesus, Ele é a nossa referência, Ele é quem nos sustenta e sempre luta conosco. Ele é o que nos momentos difíceis de nossas vidas e nele encontramos força e coragem que precisamos para seguir em frente. E assim como Antoniel, devemos ser fortes e corajosos, pois muitos propósitos de Deus em nossas vidas se cumprirão somente através da manifestação de nossa coragem. Que possamos ouvir dia após dia, tal como o apóstolo Paulo, a voz do Senhor nos dizer: coragem, a voz do Senhor nos dizer: continue avançando, continue avançando. Quando a gente pensar em desanimar, se lembre que quem te mandou foi Jesus, e Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza para estar lutando comigo e contigo ao teu lado. Então, quando vier os momentos de medo, se lembre da voz do Espírito Santo no seu ouvido e dizer: coragem, avance mais um pouco, e assim nós temos oportunidade no nome de Jesus. Não temas comigo.